Eu sei que nosso Deus, Ele sempre está conosco. Ele sempre nos ajuda. Ele sempre está presente nos momentos difíceis de nossas vidas. Mas eu sinto e também leio e tenho um entendimento que certas vezes Deus parece que visita o teu povo com mais intensidade. Parece que Deus, Ele visita o teu povo com mais força. Prova disso é que quando o povo de Deus, ele sai do Egito, ele começa a peregrinar no deserto durante 40 anos. Deus, ele se manifestava para o povo através da nuvem durante o dia, guiando o povo, e ele aquecia o povo durante a noite através da coluna de fogo durante toda a noite. Então foi um tempo de uma visitação mais poderosa, mais forte de Deus no meio do povo. E eu sinto isso em nosso meio durante esses últimos dias, durante esses últimos cultos, durante esses últimos meses. Eu sinto uma visitação mais poderosa, mais forte do Senhor em nosso meio. Sinto coisas extraordinárias da parte do nosso Deus. E em todo tempo na qual Deus deseja visitar, todo tempo na qual Deus visita, na qual Deus capacita o teu povo, nós também podemos presenciar momentos de grandes lutas, grandes batalhas no meio do povo. Prova disso, que o povo, para poder herdar a terra prometida, o povo teve que enfrentar diversas batalhas, até que a promessa do Senhor se concretizasse em suas vidas. E no nosso meio, eu não vejo que será diferente. O nosso Deus é um Deus, sim, que nos ajuda, é um Deus, sim, que nos fortalece, mas é um Deus que é especialista em nos livrar no meio das dificuldades. Geralmente o nosso Deus, Ele não nos livra das dificuldades, Ele não nos isenta de passar por lutas, Ele não nos isenta de passar por provações, mas Ele é especialista em nos livrar em meio às lutas, em meio às provações. Isso para que o nome dele seja glorificado e para que você tenha história para contar de um Deus que livra, de um Deus que salva, de um Deus que cuida, de um Deus que tem a terra na palma de suas mãos. Então eu não sei a maneira em que você entrou aqui hoje. Talvez você entrou aqui passando por lutas, dificuldades, achando até que o vento vai te derrotar, achando que o mar vai te engolir. Mas saiba de uma coisa, o nosso Jesus, ele não perde uma batalha. Ele é general de guerra, ele é o Deus forte, é o Deus poderoso, é o Deus conosco. Então não se desanime em meio às lutas. Durante todos os dias, de algumas semanas para cá, Deus tem me despertado durante a noite, eu tenho perdido o sono, tenho tido momentos de falta de sono durante a noite. E durante todos esses momentos, durante esses dias, durante a manhã, Deus fala comigo. Eu vou fazer coisas grandes, desperte o meu povo, alerte o meu povo, fale com o meu povo a importância da oração, a importância de se aproximarem de mim, a importância de confiarem em mim 100% todas as áreas de suas vidas. Hoje eu vou ser rápido, que é um culto de terça-feira, para você que não saiba. Esse culto de terça-feira é um culto de oração. É um culto na qual a igreja se reúne para quê? Para orar, para buscar. Nós cantamos louvores, sim. Nós estamos aqui nos alegrando, sim. Mas o intuito desse culto é para que você venha orar na casa do Senhor. Orar em casa é bom? Orar em casa é uma obrigação. Orar no seu quarto é ótimo, maravilhoso. É uma obrigação de todo crente. Mas eu gravei um vídeo hoje de manhã dizendo algo sobre isso. Quando brasas de fogo se reúnem, o que acontece? A chama cresce. Quando brasas se reúnem, há mais fogo, há mais presença de Deus. Então saiba de uma coisa, fique junto das brasas. Uma brasa sozinha, ela se apaga facilmente. Existe hoje uma teoria mundana, diabólica, que podemos ficar em casa, assistir culto em casa, podemos congregar em casa, podemos fazer tudo em casa, podemos realmente, mas isso não nos isenta de vir para a casa do Senhor, para poder buscar, para poder adorar, para poder sacrificar. Isso não nos isenta de estar na casa de Deus. Adore em casa, glorifique em casa, mas venha para a casa do Senhor, amém? Aleluias. A irmã Francisca, a missionária Francisca, enquanto ela falava da palavra da oferta, Deus fez arder no meu coração a palavra que Ele trouxe ao meu coração durante esse dia. Eu passei uma parte da manhã hoje com a diaconisa Osana. Nós estivemos hoje meditando na palavra, minha esposa estava aqui, cadê o nosso amigo Mateus também?
E nós nos reunimos para poder... Tá aqui o Mateus, que bênção, cara. Amém. Desculpa, eu estou tão acostumado a te ver lá atrás, que eu te ver aqui na frente, para mim é um privilégio, meu irmão. Deus te abençoe em nome de Jesus, viu? Aleluias. E nós falávamos hoje do crescimento, falávamos hoje das maravilhas que Deus está fazendo. E Deus fez arder no meu coração uma passagem que talvez você já conheça, mas eu quero que você preste muita atenção naquilo que Deus deseja falar conosco na noite desse dia. Eu peço a você que abra sua Bíblia comigo, lá no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, melhor dizendo, capítulo de número 4, versículo de número 35. Amém? Vamos meditar rapidamente nessa palavra, porque sei que Deus deseja falar algo grande ao nosso coração. Que é um privilégio poder pregar nesse culto de terça-feira. Durante alguns meses eu estive ausente, juntamente com minha esposa, fazendo um curso de teologia em Lisboa. Falo com os irmãos, para aqueles que não saibam, mas graças a Deus, Deus nos deu o privilégio de ter um curso de teologia na nossa igreja. Então, eis-nos aqui na terça-feira de novo, para poder adorar o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor então? Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. Repita comigo: passemos para a outra margem. Aleluia, está todo mundo comigo? E eles, despedindo a multidão, levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que ainda não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Somente até aqui, palavra do Senhor para nossos corações na noite desse dia. Esse texto ou este episódio, ele foi relatado, foi escrito logo após de Jesus ter dado grandes orientações aos seus discípulos. Nós sabemos que durante 3 anos e meio Jesus passou na terra, esteve na terra orientando, discipulando, ajudando, comunicando coisas do reino de Deus para os seus discípulos. E durante essa passagem, antes dessa passagem, melhor dizendo, Jesus não estava fazendo outra coisa. Jesus estava ensinando, ajudando, mostrando aos seus discípulos como eles deveriam proceder, como eles deveriam ficar, como eles deveriam andar nessa terra através de diversas parábolas. Uma das parábolas que Jesus ensinou antes desse episódio, que vale a pena ressaltar, uma parábola que fala muito aos nossos corações, a parábola do semeador. Nessa parábola, Jesus ensina aos seus discípulos e também ensina à multidão, mas principalmente aos seus discípulos, a importância de valorizarmos a palavra de Deus. Jesus ensina aos seus discípulos que há vários tipos de corações, vários tipos de pessoas. Uma pessoa recebe a palavra de Deus, mas não a valoriza. E ele fala nessa parábola que vem as aves dos céus e pegam as sementes, comem as sementes. E depois ele dá a explicação aos seus discípulos que por vezes durante esse ensinamento não conseguiram compreender aquilo que Jesus estava falando. E Jesus vai e dá a interpretação, ensina aos seus discípulos de modo mais geral, de modo mais prático, dizendo... essa parábola significa que a palavra de Deus é como uma semente. E quando não a valorizamos da maneira que ela deve ser valorizada, o próprio diabo, o próprio Satanás,
rouba, tira essa palavra que foi plantada em nossos corações. Primeira lição dessa noite para a igreja: devemos valorizar a palavra de Deus, devemos estar com o nosso coração aberto, com o nosso coração como terra fértil, para que quando a palavra chegue, ela cresça, frutifique e dê fruto, cresça e permaneça, e o diabo não venha roubar de nós aquilo que Deus colocou para cada um de nós, através da palavra de Deus. E Jesus dá diversas explicações, diversos ensinamentos, a palavra do semeador, depois ele passa para a parábola da candeia, depois ele passa para a parábola da semente, depois ele passa para a parábola do grão de mostarda, quando finalmente ele chega nesse episódio. E quando esse episódio se inicia, Jesus, juntamente com seus discípulos, a palavra do Senhor nos fala que naquele dia, sendo já tarde. Por que já era tarde? Porque Jesus já havia pregado, já havia ensinado. A palavra do Senhor, durante esses versículos, essas palavras que eu acabei de mencionar, não mencionam que Jesus curou, que libertou, que transformou. Não menciona isso. Mas eu tenho a certeza absoluta que aonde Jesus passou, houve cura, houve milagre, houve transformação. Porque a palavra do Senhor nos fala que se todos os milagres de Jesus fossem contabilizados, acho que nem todos os livros ou nem todo o espaço do mundo caberia a contabilizar todos os milagres de Jesus. Em outras palavras, Jesus efetuou milagres, porque aonde Jesus passa, o milagre acontece. Aonde Jesus passa, algo extraordinário nasce. E durante esse período, tenho certeza que não foi diferente. Jesus pregou durante todo o dia. E já sendo tarde, Jesus dá outra ordem. Mas já era tarde por quê? Ou para quem já era tarde? Já era tarde para os discípulos. Porque nós sabemos que Jesus é Senhor. É Senhor do passado, é Senhor do presente, é Senhor do futuro. Então já era tarde para quem? Para os discípulos. Era tarde para os discípulos. O que eu estou querendo dizer com isso? Muitas das vezes nós achamos que já é tarde demais para Jesus operar. Muitas das vezes achamos que já é tarde para Jesus efetuar os seus milagres. Muitas das vezes queremos colocar Jesus numa caixinha e limitar o seu poder, dizendo talvez já é tarde, já não dá tempo mais de operar, já não tem mais jeito para a minha vida. Mas já é tarde para nós, mas para Jesus nunca é tarde. Para Jesus sempre é o tempo certo dele efetuar os seus milagres, porque ele tem todo o poder, ele tem a terra na palma de suas mãos. Antes de tudo existir, ele já era Deus. Então saiba de uma coisa: nunca é tarde quando Jesus está no barco. Nunca é tarde quando Jesus chega na situação. Esse texto fala, logo depois dos discípulos dizer, já naquele dia, já sendo tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. Jesus estava pregando. Com certeza a Bíblia relata que havia uma multidão ouvindo Jesus. Havia uma multidão de pessoas desesperadas para ouvir, para saber mais. Uns estavam no meio daquela multidão, acredito eu, para serem alimentados fisicamente, outros estavam para serem alimentados espiritualmente. Mas a questão é que aonde Jesus estava, havia uma multidão querendo ouvir a palavra. Seja como telespectador, seja como coadjuvante, seja como alguém que trabalha, mas ali havia uma multidão desesperada para ouvir a palavra de Deus. Aonde há a palavra de Deus, aonde há a presença do Espírito Santo, as multidões aparecem. Muitas das vezes nós queremos que as multidões encham a igreja, encham os estádios, mas onde está a presença de Deus? Será que estamos realmente revestidos, buscando a presença de Deus? Porque só a presença de Deus traz milagres. Só a presença de Deus faz o impossível se tornar possível. Só a presença de Deus pode fazer que os defuntos eles sejam ressuscitados. Só a presença de Deus, melhor dizendo, o morto pode ser ressuscitado. Só a presença de Deus pode trazer milagres ao nosso meio. Deus falou durante a manhã de domingo que Ele vai capacitar pessoas com dons de cura, dons para libertar pessoas possessas de espíritos imundos. Mas para que isso aconteça, temos que entender, precisamos buscar a presença de Deus.
Não vale a pena servir a Deus sem a sua presença. Não vale a pena servir, estar na igreja, se não for para nos sairmos daqui com a certeza que tocamos no Senhor, que estamos cheios da tua presença. Então saiba de uma coisa, não venha para casa do Senhor despreparado. Prepare-se em casa. Eu tenho aprendido durante esses dias, o meu culto começa 2, 3 horas antes de eu estar aqui na igreja. Meu culto começa 3 horas, 4 horas antes, eu já me fecho no meu quarto, já não peço que ninguém me chame mais, a não ser por um motivo realmente específico, e eu busco ao Senhor antes de vir para a casa de Deus. Isso tem feito toda a diferença na minha vida. Aleluias. Passemos para a outra margem. Palavras de Jesus. Jesus tinha um plano. Jesus sabia que mesmo onde ele estava, havia pessoas que necessitavam dele. Mas ele tinha um plano em mente. Ele sabia quem estava do outro lado. Ele sabia que do outro lado também havia pessoas que precisavam dele, precisavam ouvir a palavra dele. E Jesus nunca desamparou de seus filhos. Saiba de uma coisa, quando Jesus fala, passemos para a outra margem, Jesus ele tem tudo no seu controle. Ele não só disse, vamos passar por lá para dar um passeio e ver quem está lá. Ele já sabia que do outro lado havia um homem que estava possesso de espíritos imundos, que estava possesso de uma legião, e Jesus sabia que ele precisava ser liberto, para que o nome dele fosse glorificado. Então quando Jesus fala, passemos para outra margem, 2 coisas podem acontecer. Do outro lado ele libertar, transformar, curar, salvar. E também ele está nos dizendo nessa noite, passemos do outro lado, ele está passando conosco. Quando Jesus fala, passemos para o outro lado, ele está dizendo, faça o que você passar. Passe a dificuldade que você estiver enfrentando, mas eu estou com você. Passemos para o outro lado e a certeza que vamos chegar no destino na qual Jesus decretou que nós viéssemos chegar. Você não está entendendo o que eu estou querendo falar, não. Quando Jesus fala, passemos para o outro lado, e do outro lado ele já sabe que ele vai curar, vai libertar, vai transformar. E ele está falando conosco nessa noite. Não interessa aquilo que você esteja passando, eu vou passar com você. E quando eu passo com você, não me interessa o problema. A vitória é certa. A vitória é certa. A transformação é certa. É isso que ele está falando conosco. Passemos para o outro lado. Jesus não desampara nenhum dos seus filhos. Eu não sei aquilo que você está passando durante essa semana, mas saiba de uma coisa, Jesus está passando com você. Você não está sozinho nessa jornada. Você não está sozinho nessa caminhada. Apenas creia que Jesus está passando com você. E se Jesus está com você, a vitória é certa. Aleluias. Versículo 33, 36. Eu não vou sair desse tema hoje. Em nome de Jesus. Versículo 36. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e o outro barco os seguiam. Havia uma multidão, como eu disse. Mas na maioria das vezes as multidões nos atrapalham, nos a chegar até perto do nosso Deus. A palavra do Senhor nos fala para entrarmos no nosso quarto, fechar a porta e buscar o nosso Deus em secreto, orar o nosso Deus em secreto, porque em secreto Ele vai te responder. Muitas das vezes estamos no meio de multidões, estamos buscando força, buscando sabedoria, buscando entendimento, ou até buscando a solução para um problema aonde? No meio da multidão. Mas saiba de uma coisa, você não precisa das multidões, você não precisa abrir o seu coração para as multidões, você precisa buscar Jesus, você precisa colocar Jesus no seu barco, colocar Jesus na sua vida, fechar a porta do seu quarto e buscar a Jesus, porque Ele vai te responder, tenha certeza disso. Aleluias. Santo é o nome do Senhor. Então despediram a multidão, levaram assim como estava no barco como estava no barco e o seguiram. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco. Os discípulos acabaram de sair de um ambiente festivo. Onde Jesus está, a festa, a alegria, a transformação, a cura. Os discípulos acabaram de sair de um culto. Não é o pastor que estava pregando, era o próprio Jesus que pregou o dia todinho. Que os ensinou, libertou, cuidou, sarou, transformou. E agora eles entram no barco, seguindo uma ordem de Jesus, uma ordem espírita de Jesus. Jesus que fala, passemos para o outro barco. Palavra de Jesus. E eles seguem as ordens de Jesus. E de repente o que acontece? Um temporal se levanta. Tempestades, ventos, problemas, dificuldades, medos, temores se levantam contra aqueles que estão fazendo o quê? Vontade de Deus.
Aí você aparece, dá um nó na cabeça. Mas como que eu estou fazendo a vontade de Deus e estou enfrentando dificuldade? Como eu estou fazendo a vontade de Deus e estou levantando tempestade? É isso mesmo, a palavra de Deus nos fala que nesse mundo nós teremos o quê? Aflições. Mas para termos bom ânimo, porque se Jesus venceu, nós também venceríamos. Nós vamos vencer também. Então neste mundo, não fique procurando vida mansa. Saiba de uma coisa: ventos, tempestades irão se levantar, porque nós estamos fazendo a vontade dele. Esse texto nos revela que quando eles colocaram Jesus no barco, haviam outros barcos seguindo. Mas a tempestade só é relatada que levantou-se contra o barco de quem? Contra o barco dos discípulos. Porque eles tinham uma meta, eles tinham uma direção. O que eles iam fazer? Eles iam atravessar o mar e libertar uma pessoa que estava possessa de demônio do outro lado. Então eles tinham uma direção, eles tinham uma estratégia, eles tinham uma missão a serem realizadas. Por isso o mal se levantou, por isso o vento se levantou, por isso os problemas se levantaram. Porque você acha que o diabo iria querer que aquele homem fosse liberto do outro lado? Não queria. E quando estamos no caminho de Deus, saiba de uma coisa: ventos vão se levantar. Eu não quero ser portador de más notícias nessa noite, mas quero que você se fortaleça em Deus. Se fortaleça no Senhor, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Se fortaleça no Senhor, porque as tempestades virão, mas se Jesus estiver no barco, nós iremos chegar do outro lado sim. Aleluia, santo é o nome do Senhor. Então levantou-se grande temporal de vento, e as ondas arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus na popa, dormindo sobre o travesseiro. Meus irmãos, nesse barco, ou nesse barquinho, não falo o nome dos discípulos, mas eu acredito que Pedro, Tiago e João estavam nesse barco. Eles eram assim com Jesus, colados com Jesus. E se nós formos estudar a história desses discípulos, eles eram pescadores. Eram homens que estavam acostumados a estar dentro do mar. Eu sei nadar, mas aqueles homens deviam saber nadar muito mais do que eu. Eu sei estar dentro d'água, mas aqueles homens, eles eram profissionais, porque eles viviam disso. Sabiam o que estava fazendo. Eles não estavam ali de qualquer maneira, não, atravessando o mar pela primeira vez, não. Eles já faziam aquilo como seu serviço, como seu trabalho. Então eram homens experientes que estavam atravessando aquele mar. Mesmo assim, a tempestade levantou de uma maneira na qual eles não puderam prevalecer com aquela tempestade. O que eu estou querendo dizer com isso? Eles tinham a experiência, eles tinham a sabedoria, mas eles precisavam de mais. Muitas vezes nós vamos precisar de mais do que a nossa própria experiência, mais do que a nossa própria inteligência, mais que as nossas próprias qualidades naturais para enfrentar os problemas da vida. Muitos de nós, muitas das vezes, por sermos sábios, por termos força ou termos recursos, tentamos enfrentar as tempestades, as lutas ou as dificuldades com o nosso próprio entendimento. Mas esse texto nos mostra que mesmo esses homens sendo pescadores, trabalhando no mar, eles não puderam prevalecer contra essa tempestade. O que eu estou querendo dizer com isso? Não adianta termos a experiência se não tivermos a presença de Deus em nossas vidas. Não adianta sermos sábios, sermos inteligentes, termos dinheiro, recurso, se não tivermos a presença de Deus em nossas vidas. Aí você vai me perguntar, mas Jesus estava no barco, eles tinham a presença de Deus. Ainda não. Jesus estava no barco, com certeza. Estava dormindo. E quando os seus discípulos pegaram Jesus, a palavra do Senhor fala que Jesus estava na popa. A popa é a parte de trás do barco. A parte do fundo, a parte de trás. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco. Não adianta queremos enfrentar os problemas da vida se Jesus estiver na parte de trás. Jesus tem que estar no leme, Jesus tem que estar na frente, Jesus tem que estar no comando, Jesus tem que estar no local de destaque, aonde Ele pode gerir. Nós temos que dar primazia para o nosso Deus, para o nosso Senhor, para que Ele venha gerir, para que Ele venha tomar conta, para que Ele venha direcionar, para que Ele venha comandar nossas vidas. Não adianta entrarmos em situações, mas deixar Jesus na popa, deixar Jesus atrás. Olha, Jesus, você fica aí, eu vou entrar nessa situação, eu sei nadar, eu sou bom pescador, então fica tranquilo, pode dormir, que essa situação eu resolvo com o meu próprio entendimento. Não adianta fazermos isso. Não adianta querermos usar a força do nosso braço em lutas espirituais.
Eles estavam vivendo um momento espiritual. Eles não saíram, como eu já disse, de onde eles estavam, para atravessar o mar e chegar do outro lado e não fazer nada. Jesus tinha uma estratégia, Jesus tinha um alvo, era libertar alguém que estava possesso de demônios. Então eles estavam numa empreitada espiritual, eles estavam numa empreitada na qual o mundo espiritual se levantou contra eles. Então, quando estamos fazendo a obra de Deus, fazendo a vontade de Deus, nós não podemos deixar Jesus para trás. Não podemos colocar Jesus em uma caixinha e falar: Senhor, até aqui o Senhor me ajudou, agora para frente eu vou sozinho porque eu consigo, eu conheço o caminho. Isso não prevalece no mundo espiritual, isso não prevalece em meio a lutas espirituais, melhor dizendo. Aleluias! Mas aonde eu queria chegar, estou chegando agora. Aleluia. Onde eu gostaria de chegar, que Jesus estava dormindo na popa, sobre o travesseiro, e eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? Havia uma tempestade, vê se você consegue me entender o que eu estou querendo passar para você nessa noite. Havia uma tempestade, um temporal. A palavra de Deus nos fala que já havia água dentro do barco, e não era um Titanic, não, era um barquinho. E como Jesus estava dormindo em uma situação dessa? Já tentou imaginar como Jesus estava dormindo em uma situação igual essa? Eu conheço várias linhas teológicas sobre essa passagem. Uma delas fala que Jesus não estava dormindo, estava fingindo. Não acredito que Jesus estava fingindo. Não acredito. A outra linha teológica que fala desse versículo é que Jesus, ele estava em espírito. Mais ou menos. Mas o que eu orei ao Senhor e Deus falou comigo é que Jesus estava esperando que alguém o chamasse para aquela situação, que alguém viesse chamá-lo, que alguém viesse mover Jesus através de um chamado. O que eu estou querendo falar com isso? Falar através dessa palavra. Muitas das vezes nós temos que aprender que mesmo nós estamos dentro da igreja, buscando a Deus, há situações que nós temos que aprender a clamar com mais intensidade. A palavra do Senhor nos fala que o povo de Deus, quando estava ainda no Egito, estava cativo, escravizado por Faraó. A palavra de Deus nos fala que o povo se reuniu para poder clamar, porque não suportava mais os maus tratos. E quando o povo se reúne para poder clamar, se reúne para poder orar, a palavra do Senhor nos fala que o clamor deles subiu e chegou até Deus. E quando o clamor do povo chegou até Deus, Deus comunicou com Moisés lá em Midian: vai libertar o meu povo. Chegou a hora de libertar o meu povo. O clamor deles chegou até mim: liberta o meu povo. Mas sabe por quê? Porque eles clamaram. Enquanto eles estavam sofrendo, o sofrimento não moveu o coração de Deus. Os maus tratos não moveram a mão de Deus. O que moveu a mão de Deus foi o quê? A oração do povo que chegou até Deus. O que moveu Jesus para essa situação não foi a tempestade, porque Jesus, ele não tem medo de tempestade. Jesus não tem medo daquilo que está ocorrendo ao nosso redor. Nada daquilo que está ocorrendo nesse mundo físico pode afetar mais Jesus. Já pode afetar no passado, mas agora não afeta mais. Então, o que moveu a mão de Deus, o que fez Jesus se levantar, foi o chamado de um homem que estava para morrer. Ele chamou Jesus: mestre, não importa que pereçamos. Em outras palavras, ele disse: Senhor, me ajuda, estou morrendo. Se o Senhor não entrar nessa situação, não acordar, nós vamos morrer. O que chamou a atenção de Jesus foi o clamor de um homem desesperado. Certa feita, Josafá estava cercado pelo povo de Moabe, totalmente cercado. Josafá não tinha condições de vencer aquele povo. E a palavra do Senhor nos fala que Josafá orou, chamou todo o povo para poder orar. Vamos orar, fazer um jejum, vamos orar. E clamaram ao nosso Deus. Deus vai e levanta Jaaziel para trazer a palavra do Senhor ao rei Josafá. E a palavra do Senhor foi clara: não tema, eles não vão prevalecer contra você. Nenhuma flecha eles vão atirar contra você. E Josafá, sabendo, confiando em Deus, o que ele fez? Ele pegou o exército, pegou os levitas e colocou os levitas na frente do exército. E mandou os levitas cantarem
eles cantaram, misericórdia, a misericórdia do Senhor dura para sempre. Em vez de ele colocar os melhores soldados, os melhores guerreiros, ele sabia que se Deus disse que iria dar vitória, ele podia descansar. Mas por que ele podia descansar? Porque primeiro ele orou, primeiro ele chamou a atenção de Deus para aquela situação. O que eu estou querendo falar com isso? Nós temos que entender que não existe vitória se não chamarmos a atenção de Deus através da oração. Deus tem me despertado, Deus tem me falado, Deus tem me incomodado para alertar a igreja dele na face da terra. É tempo de orar, é tempo de buscar, não é tempo de apenas ser coadjuvante ou ouvinte de um culto. É tempo de você se levantar como uma guerreira, como um soldado de Deus em oração. Nós não vamos vencer lutas se não estivermos em oração. Nós não vamos vencer batalhas se não tivermos a prática da oração. Nós não vamos prevalecer no evangelho. Eu vou ser mais longe. Deus falou no meu coração durante a semana passada que aqueles que não têm uma prática de oração não vão prevalecer na fé por muito tempo. Porque há muitos ataques. São muitos ataques contra o povo de Deus. Porque o povo de Deus, da mesma maneira que Jesus saiu com uma meta, com um foco de libertar aquele endemoniado, o povo de Deus tem foco, servir a Deus. O povo de Deus não anda nesse mundo errante. O povo de Deus tem um foco, servir a Deus e morar no céu. Então por isso as ondas se levantam, os ventos se levantam. Por isso Satanás se levanta para poder roubar a palavra do nosso coração. E a única maneira de prevalecermos é através da oração. A rainha Esther, Hadassa, depois rainha Esther, estava em, ai meu Deus, fugiu o nome agora. A rainha Esther estava em, ai meu Deus, fugiu. Suzã, obrigado, Suzã, exatamente. Que era, depois eu lembro, daqui a pouco eu falo. Eu dei um branco aqui agora. Estava em Suzã. E o povo estava todo condenado à morte. E o que ela fez? Decretou um jejum por 3 dias. Jejum e oração durante 3 dias. E Deus respondeu. Deus deu escape para o povo que estava condenado à morte. O que eu estou querendo passar para você nessa noite? Deus está falando, bradando durante esses cultos. Nós não podemos viver uma vida sem uma prática de oração. Não podemos viver uma vida sem orar, sem buscar, sem ler a palavra de Deus. É isso que Deus está falando nesse culto hoje, desde o início desse culto. E após alguém despertar Jesus, após alguém ir lá acordar Jesus, chamar Jesus para aquela situação, a palavra do Senhor nos fala que ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te. E o vento se aquietou e fez grande bonança. Jesus, ele está pronto para poder entrar nas causas impossíveis que estamos vivendo. Ele está pronto para poder entrar nas situações na qual estão nos incomodando. Ele está pronto para poder lutar em nosso favor. Ele está pronto para poder pelejar por nós, sem que nós venhamos nos cansar na peleja. Ele está pronto para poder nos dar vitória. Mas a igreja precisa se levantar em oração. A igreja precisa se levantar clamando a Ele. Se a igreja se levantar no clamor, se a igreja se levantar em oração, a palavra do Senhor nos fala no final dessa passagem, que logo depois que Jesus orou, repreendeu o mato, repreendeu o vento, houve grande bonança, houve grande calma, a paz voltou a reinar. Tempestades virão, problemas virão, mas se nós nos levantarmos em oração, Jesus irá trazer paz, Jesus irá trazer bonança, Ele irá trazer calma, tranquilidade. Tempestade nos casamentos podemos enfrentar, mas se nós estivermos em oração, Jesus irá restaurar o amor. Tempestades em família nós podemos enfrentar, mas se nos levantarmos em oração, Ele vai restaurar nossas famílias. Aleluia! Eu convido vocês a colocar de pé nesse momento, já estou terminando. Glória a Deus. Esta noite o Senhor está falando conosco a importância da oração, a importância de nos aproximarmos dEle todos os dias. É tempo da igreja entender que não vale a pena servir a Deus se não estivermos na sua presença, no centro da sua vontade. Não
vale a pena servir a Deus de qualquer maneira, sem desfrutar dos seus cuidados, do seu carinho, da sua alegria, todos os dias. A oração de amanhã não vale para ontem. Nós temos que aprender a orar todos os dias. Se você ainda não tem essa prática de oração, eu convido você a começar a orar agora. Se você não consegue orar em casa, venha para a igreja, fale: pastor, eu posso orar 3 da tarde, eu vou estar aqui com você. Talvez você possa orar 5 da tarde, pastor, eu posso orar 5 da tarde. Eu me comprometo a estar aqui com você, mas em oração. Aleluias! Porque a oração move o coração de Deus. Não foram os problemas que fizeram Deus se manifestar na vida de Josafá, foi a oração. Não foi a tempestade que fez Deus se levantar, foi o clamor de um homem que estava morrendo. Não foi Faraó que fez Deus se manifestar, foi o clamor que subiu e assim moveu o coração de Deus. Deus não está preocupado com aquilo que estamos passando aqui embaixo, porque Ele sabe que tudo isso é passageiro. Mas Ele sim está preocupado com aqueles que estão clamando, estão orando. Aleluia, eu estou convidando você a curvar a sua cabeça neste momento e chamar a atenção de Deus para a sua vida. Como eu disse no princípio desse culto é um culto de oração. Não venha para esse culto disperso, não venha para esse culto achando que é um culto qualquer, vou para lá para ouvir a palavra, para bater palma. Não, esse culto é um tempo que Deus está te proporcionando para você buscar a face dEle. Eu posso orar 24 horas por você, mas se você não se levantar em oração, de nada pode. Eu sei que a oração do justo pode muito em seus efeitos, mas Deus espera que você também se levante em oração. As dificuldades vêm em nossas vidas para que nós venhamos entender que sozinhos nós não podemos prevalecer. Mas se Jesus estiver no barco, a bonança vai chegar, a alegria vai chegar. Oh Deus, desperta o teu povo nessa noite, Pai, para a oração. Eu peço ao Senhor, meu Pai, que esse mesmo desejo, ó Deus, que o Senhor tem colocado no meu coração, Pai. Aquilo, meu Pai, que o Senhor tem feito arder no meu coração, ó Pai, ó Deus, vem arder no coração dos meus irmãos também, Pai. Que nós venhamos entender a importância da oração, a importância de nos aproximarmos do Senhor, a importância de tirarmos tempo, ó Pai, ó Deus, tempo de qualidade, Pai, para falarmos com o Senhor. Desperta, meu Pai, a tua igreja como verdadeiros adoradores dessa geração. Desperta a tua igreja, meu Pai, ó Deus, como vasos, meu Pai, ó Deus, de oração nessa casa, em nome de Jesus. Que a nossa oração, meu Pai, venha mover o teu coração para nossas causas. Que a nossa oração, meu Pai, venha mover, meu Pai, suas mãos, ó Pai, para nossas vidas. Que a nossa oração, meu Pai, ó Deus, da mesma maneira, meu Pai, que a oração de Josafá moveu o seu coração, que a nossa oração venha mover o teu coração para nossas vidas. Da mesma maneira, meu Pai, que a oração, meu Pai, de Esther e de todo o povo em Suzã, meu Pai, moveu as tuas mãos, move também as tuas mãos em nosso favor, para aqueles que estão orando, ó Deus, eu te peço, ó Pai, nos ensina, meu Pai, o poder da oração, nos mostra, meu Pai, ó Deus, que através da oração, Pai, o Senhor, meu Pai, nos dá vitória, que através da oração, meu Pai, o Senhor, meu Pai, muda as circunstâncias, que através da oração, meu Pai, o Senhor restitui casamentos, que através da oração, meu Pai, o Senhor, meu Pai, restaura famílias. Eu peço ao Senhor nessa noite, Pai, envolve a tua igreja, meu Pai, nessa noite, Pai, com o teu Espírito, ó Pai, e que toda a tua igreja venha entender, meu Pai, que não existe outro caminho para chegar até o Senhor, só o caminho da oração. Oh Deus, eu peço ao Senhor nessa noite, Pai, ouve o nosso clamor, ó Pai, ouve o nosso clamor. Nós clamamos nessa noite, Pai, por vida. Clamamos nessa noite, meu Pai, que Rio de Moura, meu Pai, ó Deus, se prostre ao Senhor. Clamamos nessa noite, meu Pai, ó Deus, para que Rijó, meu Pai, ó Deus, venha ter sede e fome, meu Pai, de conhecer ao Senhor. Clamamos ao Senhor, meu Pai, que vidas venham ser transformadas pelo poder da palavra neste local. Clamamos ao Senhor, meu Pai, que essa igreja venha ser conhecida, Pai, como a igreja que ora, a igreja que busca, a igreja, meu Pai, que não se entrega, meu Pai, perante as lutas. Eu peço a Ti nessa noite, Pai, olha para nossas vidas nessa noite, Pai, responde o clamor daqueles, meu Pai, Deus, que fielmente tem orado, fielmente tem buscado, fielmente tem se entregado ao Senhor. Eu peço ao Senhor nessa noite, Pai, ouve o nosso clamor e responde as nossas orações, meu Pai, em nome de Jesus, para que todos saibam que servimos a um Deus que acalma a tempestade, que faz o mar se aquietar, que abre o mar vermelho, que servimos a um Deus, meu Pai, ó Deus, que ressuscita mortos, que servimos a um Deus, meu Pai, ó Deus, que vence batalhas, servimos a um Deus, meu
meu Pai, ó Deus, que rompe barreiras. Servimos a um Deus, meu Pai, que tem toda a terra na palma de suas mãos. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Chegarabando rei dará se rabate. Cantori dará barra do rei dará barra. Permita que o Senhor use a sua vida através da oração. Abra sua boca nessa noite e ore a Ele. Clame a Ele, chame por Ele. Cheira da carabando rei, darabando rei. Aleluia. Canta o nome do Senhor. Nós te adoramos.